Fala galera, e aí ó, segundo bloco na área, então venha comigo ó. Agora a gente vai estudar mais ainda funções sintáticas em cima da vírgula, então acompanha aqui comigo essas duas sentenças. O mendigo caminhava alegre e alegre o mendigo caminhava. E aí pensa comigo, eu tenho aqui um verbo e aqui eu tenho o sujeito. Quem é que caminhava? O mendigo. Só que nesse contexto, quando eu digo que o mendigo caminhava alegre, a gente tem aqui um predicativo do sujeito. Beleza? Eu tenho o mendigo caminhava alegre. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e um predicativo do sujeito, que é uma estrutura externa em relação à concepção da classificação do adjunta de nominal e do predicativo. Agora, quando eu coloco aqui, alegre o mendigo caminhava, pensa comigo. Quem é que caminhava? O mendigo. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Se o predicativo é uma estrutura externa, ele pode estar junto do sujeito? Não. Então, aqui eu tenho que colocar uma vírgula obrigatória. Por quê? Porque o predicativo é uma estrutura externa, então não pode estar colado no sujeito. Então, se a gente brincou aqui com este predicativo deslocado e ele estava do lado do sujeito, e ele é, na verdade, um predicativo do sujeito, porque não tem como imaginar que aqui é uma adjunta de nominal, a gente vai colocar aqui, neste caso, a vírgula obrigatória para isolar e mostrar que o mendigo estava alegre no momento em que caminhava, ok? Tranquilo? Agora, olha aqui. A gente também tem as situações para poder trabalhar a dúvida do adjunta de nominal com o predicativo do sujeito. E aí vocês vão reparar que aqui a gente botou o mendigo alegre caminhava e aqui a gente também botou o mendigo alegre caminhava. Só que eu tive marcas de pontuação, eu tive as vírgulas. Então pensa comigo. Na primeira frase, quem caminhava? O mendigo alegre. Então tudo isso é o meu sujeito. Tudo isso. E aí eu tenho a palavra alegre, que gramaticalmente é um adjetivo. Mas aí a gente já viu, né, galera? Se gramaticalmente é um adjetivo, sintaticamente só pode ter duas funções. Ou é um adjunta de nominal, ou é um predicativo. Agora, o adjunta de nominal é estrutura interna. Isso significa que vai estar dentro do sujeito e acompanhando o núcleo do sujeito. Ou então que vai estar dentro do objeto e acompanhando o núcleo do objeto. Aqui, não está dentro? Quem é o núcleo do sujeito? Não é mendigo? Então, um termo que acompanha um nome. Portanto, aqui eu tenho um adjunto a de nominal. Agora aqui, o mendigo, vírgula, alegre, vírgula, caminhava. Então, agora quem é que caminhava? O mendigo. Apenas o mendigo é o sujeito. Agora, este alegre não é um adjetivo? Merece ter uma função sintática. Merece. Na prova, pode ser que o avaliador, sem vergonha que só, ele coloca que isso daqui sintaticamente é um aposto. Muito candidato vai balançar, porque vai pensar, nossa, está entre vírgulas, realmente é um aposto. Só que é o seguinte, aposto é função de substantivo. Se aqui gramaticalmente é um adjetivo, é impossível que seja um substantivo. Se é um adjetivo, ou é adjunta de nominal, ou é predicativo. E aí, como eu disse a vocês, se está fora do sujeito e faz referência ao sujeito, é um predicativo do sujeito, ok? Tranquilo? Para a gente poder reforçar isso um pouquinho mais, eu vou colocar aqui algumas sentenças. Olha só. O aluno atento fez o dever. O atento aluno fez o dever. O aluno fez atento o dever. E o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez o dever.
E aí eu vou pontuar aqui, ó, frases 1, 2, 3 e 4. Turma, nessa hora, são diversas possibilidades de questões que os avaliadores podem criar, mas diversas. O camarada pode trabalhar uma questão de predicado, perguntar se é um predicado verbo ou nominal, se é um predicado verbal ou então um predicado nominal. Pode trabalhar a questão da pontuação, pode trabalhar a questão da classificação da função sintática, pode trabalhar principalmente a classificação semântica e trabalhar em cima até de um processo interpretativo. Porque olha só, eu posso, sem sombra de dúvidas, afirmar que as frases 1 e 2 são idênticas morfologicamente, sintaticamente e semanticamente. Aí o aluno pira. Ué, mas como assim? A frase 1 é igual à frase 2? Você tá maluco, Sidney? Eu tô falando sério. Elas são idênticas. Quer ver? Primeiro, morfologicamente. Este o que aparece nas duas frases, ele morfologicamente é um artigo. Agora, pega a palavra aluno nas duas. Gramaticalmente, morfologicamente, é um substantivo. Pega a palavra atento nas duas. Morfologicamente, gramaticalmente, é um adjetivo. E o fez aqui é do verbo fazer, então um verbo. Este o nas duas é um artigo. E dever aqui no caso, nas duas, é um substantivo. Então, matei. Agora, vamos ver sintaticamente. Para eu poder fazer uma avaliação sintática, não adianta, eu só consigo fazer se eu achar o verbo. Tanto é que se não tem verbo na estrutura, não tem análise sintática, é impossível. Para ter análise sintática, tem de ter verbo. E é até por isso que, na verdade, a nossa análise é morfossintática. Até porque ela depende do verbo para poder existir. Porque para eu, por exemplo, começar a pensar nos termos essenciais, para eu pensar num sujeito, para eu pensar num predicado, tem que ter o verbo. Porque eu tenho que perguntar a esse verbo quem é o sujeito. Agora, quem fez o dever? Aí na primeira frase, o aluno atento. Tudo isso é o meu sujeito. E na segunda frase, quem foi que fez o dever? O atento aluno. Então, aqui tudo isso também é o sujeito. Aí o que o avaliador espertamente pode fazer? Na frase 2, ele pode te induzir ao erro. Ele pode destacar a palavra atento e perguntar qual é a classe gramatical, qual é a função morfológica. Muito candidato nesta hora vai pensar assim: eu aprendi que o artigo vem antes do substantivo. É o atento aluno? Então aqui, ó, se tem um artigo e o artigo serve para substantivar qualquer elemento, aqui é substantivo. Aí o aluno vai marcar substantivo. Só que é o seguinte, o artigo ele vem antes do substantivo? Ele vem antes, mas ele não vem... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. Nós da Lá Concursos, nós liberamos 20 aulas inteiras, completaças aí, demonstrativas para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial para que você que gostou dessa aula, que você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, que acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, ponto a ponto do edital, para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$20 e você terá direito a 75 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos e pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviço. Bacana? Então, espero vocês na Lá Concurso. Forte abraço, tchau, tchau.
imediatamente antes do substantivo. E aí é o seguinte, se aqui eu tenho uma estrutura que funciona como sujeito, e para eu achar o sujeito, depois eu tenho de achar o núcleo do sujeito, porque somente esse camarada vai concordar com o verbo, quem sempre é o núcleo do sujeito? Quem sempre é o termo determinado? É o substantivo. E aqui eu tenho um substantivo, que é a palavra aluno. Então, tanto na frase 1 quanto na frase 2, a palavra aluno funciona como núcleo do sujeito. Então, o artigo, nas duas frases, está fazendo referência a quem? Ao núcleo do sujeito. Então, na frase 2, também é a palavra aluno. Então, este artigo não está antenado, não está interligado à palavra atento. Então, opa, matei. Então, gramaticalmente atento nas duas, gramaticalmente, funciona como adjetivo. Agora, em relação à função sintática, a gente já sabe que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. É claro, eu não tenho essa dúvida quando tem verbo de ligação, porque se tem verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito até. Agora, se não tem verbo de ligação, e é o caso aqui, não tem, eu tenho de avaliar se é uma característica permanente ou se é uma característica não permanente. O adjunto adnominal, ele tem uma característica permanente, significa que é aquilo sempre. E o predicativo, ele tem uma característica não permanente, significa que aquilo acontece apenas de vez em quando. Então, aqui no caso, eu poderia brincar com o aluno perguntando, e aí, semanticamente, são idênticas? O aluno da frase 1, ele é atento sempre, o aluno da frase 2 é atento de vez em quando, e isso ia provocar uma dúvida enorme na cabeça do aluno. Agora, você tem de saber, tem de ter a certeza que o adjunto adnominal é uma estrutura interna. Então, aquele adjetivo está dentro da estrutura do sujeito ou dentro da estrutura do objeto. E por isso eu vou chamar de adjunto adnominal, porque ele vai acompanhar aquele núcleo do sujeito ou do objeto. Agora, se ele está fora da estrutura do sujeito, ou se ele está fora da estrutura do objeto, e ainda assim faz referência ou ao sujeito ou ao objeto, então é um predicativo ou do sujeito ou do objeto, respectivamente. Então aqui, como esse adjetivo está dentro do sujeito, sintaticamente ele funciona como adjunto adnominal. E isso significa que este aluno é atento sempre. Portanto, eu afirmo categoricamente que as frases 1 e 2 são idênticas morfologicamente, são idênticas sintaticamente e são idênticas semanticamente. Os alunos das duas frases são atentos sempre. E para a gente finalizar a análise sintática, o que é um artigo, e o artigo sempre acompanha o substantivo, então, sintaticamente, ele sempre vai ser o quê? Um adjunto adnominal, até mesmo porque ele acompanha o nome aluno. Agora, o verbo, que é o verbo fazer que está aqui, ele funciona como verbo transitivo direto. Afinal de contas, nesse contexto, quem faz, faz alguma coisa. E o dever funciona como objeto direto nas duas sentenças. Então, matamos a análise das duas primeiras frases. Agora, olhem as frases 3 e 4. E aí, acompanha comigo. Na frase 3, o aluno fez atento um dever. Aí, aqui não tem caô, né? Aqui você vai acertar. Quem foi que fez o dever? O aluno. Isso é o sujeito. Aqui eu tenho o verbo. O que foi feito? O dever. E nesse contexto, quem faz, faz alguma coisa. Então, o dever é meu objeto aqui, direto. Agora, esse atento aqui, ele é gramaticalmente um adjetivo. E ele faz referência ao sujeito, mas ele não está dentro do sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Agora, o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez o dever. Na prova, como eu já mencionei anteriormente, lá no outro bloco, quando o camarada coloca um termo que está entre vírgulas, ele tem o hábito de perguntar se é um aposto. E aí muito candidato fala, realmente é aposto, está entre vírgulas, né? Tanto que dá para eu retirar, vai fazer todo sentido eu dizer o aluno fez o dever. Só que é o seguinte, aqui
eu não tenho um termo explicativo. Ah, mas parece. Mas não é. Aqui está indicando uma característica. E se indica característica, gramaticalmente é um adjetivo. E se gramaticalmente é um adjetivo, só pode ser ou uma adjunta de nominal ou um predicativo. Seria adjunta de nominal se a estrutura fosse interna, como nas frases 1 e 2. Mas como uma estrutura externa, aí eu tenho um predicativo. Porque quem foi que fez o dever? O aluno. Então, isso aqui é o sujeito. Este atento, ele não faz parte do sujeito. Pode ver, ó, que ao estar entre vírgulas, ele não encosta nem no sujeito, nem no verbo. Então, ele foi isolado. Por quê? Porque eu não posso ter um predicativo dentro do sujeito, porque o predicativo é uma estrutura externa, ele está fora do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. E aí, o que eu posso afirmar categoricamente em relação às frases 3 e 4? Eu posso afirmar que realmente, da mesma forma que 1 e 2 são idênticas em todas as possibilidades, na 3 e na 4 também. Elas são idênticas morfologicamente, elas são idênticas sintaticamente e elas são idênticas semanticamente. Afinal de contas, os alunos das frases 3 e 4, eles foram atentos apenas no momento em que fizeram o dever. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora, imagina o seguinte. Imagina eu colocando o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez o dever. Aí eu retiro essas vírgulas e eu digo que tem uma incorreção gramatical. Certo ou errado? Errado, porque a frase continua o quê? Certa. Então não tem correção gramatical. Mas tem alteração de sentido? Completamente. Tem modificação sintática? Óbvio que tem. Tem uma modificação sintática. E foi isso que fez ter o quê? Uma modificação semântica. Então, muita atenção a isso, tá? Agora, a gente vai cair para dentro aí das mais diversas possibilidades da vírgula. E não só, como a gente fez até agora, do adjunto adverbial, deslocado e do predicativo. Vamos trabalhar a vírgula agora em cima de todas as suas possibilidades. Então, acompanha aqui comigo, ó. Primeira frase. O Brasil, país da América Latina, tem se destacado no cenário mundial. E aí diz para mim, quem é que tem se destacado no cenário mundial? O Brasil. Então isso aqui é o meu sujeito. Agora, pensa comigo. País da América Latina. Quem é o país da América Latina? É o quê? O Brasil. Então aqui eu tenho que colocar entre vírgulas. Por quê? Porque esta estrutura aqui, país da América Latina, ela é uma estrutura explicativa. Ela está servindo para explicar quem é o Brasil. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de aposto explicativo. E ele obrigatoriamente vai ficar entre vírgulas, até mesmo porque todo termo explicativo na língua portuguesa fica entre vírgulas, porque ele pode ser facilmente retirado. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é? Então, matamos. Primeira vírgula ali, aposto explicativo. E aí, como é um elemento que fica isolado, eu coloco entre vírgulas. Assim como um exemplo muito clássico, né? Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, namorou a Xuxa. Quem foi o rei do futebol? O Pelé. Então aquilo dali está servindo apenas para explicar quem foi o Pelé. Posso retirar? Posso dizer apenas Pelé namorou a Xuxa? Posso. Da mesma forma que aqui eu posso dizer o Brasil tem se destacado no cenário mundial. Então, se é um termo que apenas explica, sintaticamente é aposto explicativo e eu coloco entre vírgulas, tá? Agora, olha a próxima aqui. Maria, vem aqui. Então, agora eu vou colocar uma vírgula pelo motivo do vocativo. E é o seguinte, o vocativo é o único termo na língua portuguesa que obrigatoriamente vem entre vírgulas. Por quê? Porque ele não faz parte do plano ali
sintático. Ele não faz parte dos termos da oração. Na verdade, ele faz parte do plano da oralidade, do plano do discurso. Se você pegar qualquer gramática, você vai ver que ele não está dentro dos quadrinhos das orações, não. Ele não está ali dentro dos termos das orações. Ele fica fora, numa observação, mostrando exatamente que é do plano discursivo. Então, é um chamamento. Vocativo vem da palavra latina vocare, que significa um chamamento. Toda vez que isso acontecer, mas toda vez eu tenho que colocar entre vírgulas. Então, Maria, vírgula, vem aqui. Vem aqui, Maria. Então, vem aqui, vírgula, Maria. Por favor, Maria, vem aqui. Por favor, vírgula, Maria, vírgula, vem aqui. O vocativo, ele é um elemento à parte. Então, ele sempre tem de ser isolado. Se ele aparece no início, uma vírgula. Se ele aparece no final, uma vírgula. Se ele está no meio da estrutura, entre vírgulas. Então aposto e vocativo sempre entre vírgulas? Não. O aposto explicativo sempre entre vírgulas e o vocativo sempre entre vírgulas. Até mesmo porque a gente sabe que não tem só o aposto explicativo. Tem outros tipos de aposto que caem direto em provas também, como é o aposto resumitivo e o aposto especificativo. Então, ligado neles, tá? Agora, mamãe comprou frutas, eu legumes. Então, meu companheiro, aqui eu coloco uma vírgula para marcar o quê? A omissão de um verbo. Mamãe comprou frutas, eu comprei legumes. É o que a gente chama de vírgula vicária. Esse termo vicário, ele funciona como elemento de substituição. Tanto é que tem gente que chama até de vigário, né? Por que é um elemento de substituição? As pessoas se acostumam a falar assim. Agora, tradicionalmente, de forma mais adequada, a gente chama de vírgula vicária. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. Nós da Lá Concursos, nós liberamos 20 aulas inteiras completaças aí, demonstrativas para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial para que você que gostou dessa aula, que você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, que acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, ponto a ponto do digital, para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$20 e você terá direito a 75 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos e pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviço. Bacana? Então, espero vocês na Lá Concurso. Forte abraço, tchau, tchau. Assim como existe o verbo vicário, é aquele verbo que faz um processo de substituição. Nesse caso aqui, eu estou, na verdade, evitando a repetição do verbo comprar. Então, eu omito um termo que já apareceu. Então, estruturalmente falando aqui, é um tipo de elipse, mas é uma elipse mais aprimorada. É o que a gente chama de zeugma. O que é elipse? Pensando, por exemplo, nas figuras de linguagem. A elipse é a omissão de um termo que ainda não apareceu. Exemplo, comemos o bolo. Quem foi que comeu? Nós, mas eu não apresentei, então é uma elipse. E o zeugma é a omissão de uma estrutura que já apareceu. Então coloca assim, nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Mas na hora que eu digo bebemos, é nós bebemos o refrigerante. Mas não já apareceu o nós lá na frente? Então aí eu tenho um zeugma. Aqui é a mesma coisa. Eu não estou evitando a repetição do verbo comprar, então eu tenho aquilo que a gente chama de zeugma, que é, óbvio, uma espécie de elipse, é, óbvio, uma omissão de termos. Pode ser que cobrem na prova? Pode. Então ali assinala um zeugma. É o que a gente chama de vírgula vicária. Agora, vem aqui comigo. Eu até fiz uma observação no nosso material sobre essa vírgulazinha ali, tá? Agora aqui, os jovens amam filmes, vírgula, músicas, né, vírgula, livros. Então aqui eu tenho a chamada vírgula enumerativa.
que serve para isolar elementos de mesma função sintática. Foi a primeira vírgula que a gente aprendeu em nossas vidas. É a vírgula enumerativa, é a famosa vírgula da listinha. Fui à feira e comprei banana, vírgula abacate, vírgula melancia, vírgula e morango. Eu posso, na lista, colocar apenas vírgulas, ou então finalizar a enumeração com o E que indica a soma. Aí é óbvio que na hora que eu coloco o E, eu não vou ter a vírgula. Então eu coloco aqui, ó, os jovens amam filmes, vírgula, músicas e livros. Eu não colocaria a vírgula. Mas como eu optei por não colocar o E, eu posso sim colocar a vírgula ali. A gramática permite, não tem a necessidade. Até mesmo porque, se a gente parar para pensar, mas e a soma? Porra, não tem uma soma implícita aqui? Você não está vendo que tem mais de um elemento que os jovens amam? Então é óbvio que a gramática pode permitir este tipo de construção. Ok? Tranquilo? Então, ó, uma vírgula pelo aposto explicativo, uma vírgula pelo vocativo, uma vírgula vicária que assinala a omissão de um termo, é para evitar repetição, é um processo coesivo, inclusive se cobrarem em relação à questão de coesão referencial, eu posso dizer que essa vírgula aqui marca uma coesão referencial anafórica, porque está evitando a repetição de um termo anterior, e eu aqui tive também a vírgula enumerativa que assinala o destaque, né, o isolamento de elementos de mesma função sintática, tá? Ok? Então vamos lá. Agora, a gente vai brincar aqui com uma outra observação. E aí, muita atenção agora, ó. As regras de vírgula não seguem as pausas de respiração. Normalmente o candidato dá mole. O cara bota uma frase grande demais e aí a gente acha que tem que ter vírgula de qualquer jeito. Então acompanha aqui comigo, ó. O fato de as lojas de calçados femininos não terem sapatos com numeração superior a 39 é uma afronta às mulheres com pés grandes e àquelas que os têm largos. E aí você vai reparar que aqui, ó, por mais que a estrutura seja grande, eu não tenho vírgula, primeiro, porque se eu colocar vírgula aqui, eu vou separar sujeito do verbo ou verbo do complemento exigido por ele. Segundo, não tem estruturas intercaladas. Então, não tem um elemento que está ali intercalado entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o complemento para que eu coloque vírgulas. Então, aqui, ó, não tem vírgula de jeito nenhum. Olha a próxima frase. Comer bananas extremamente maduras pode ser um grande perigo para a frágil saúde humana. Então, mais uma vez, eu tenho uma estrutura em que se eu coloco o verbo, se eu coloco a vírgula, eu isolo ou o sujeito do verbo ou o verbo do complemento. Então, é só para mostrar que a gente não precisa colocar vírgula quando sentir a necessidade de respirar, porque vírgula é um processo sintático. Olha só uma frasezinha interessante. O camarada bota assim, ó. As crianças humildes das comunidades carentes têm problemas para resolver todos os dias. E aí pensa comigo, nessa estrutura, preciso de vírgula? Aí o candidato, as crianças humildes das comunidades carentes, ufa, vírgula. Ah, tem vírgula, tá muito grande. Não, né, gente? A gente acabou de ler um período maior que não teve vírgula. Por quê? Porque olha só o verbo aqui. Vou colocar uma vírgula para separar o sujeito do verbo? Claro que não posso. Então, ó, não pode ter vírgula aqui. Ainda em cima dessa pegada, vocês repararam que eu coloquei o verbo ter aqui, não é? Então, além de cobrar pontuação, o camarada pode cobrar concordância. Pode ser aquela famosa questão de reescrituras de frases, em que o cara pode cobrar
tudo. Ou simplesmente aquela questão que o camarada diz assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que não está de acordo com o padrão culto da língua. E aí nessa pegada ele pode cobrar qualquer coisa. Então a vírgula já não cabe ali. Agora, o verbo ter aqui está correto? Diz para mim, quem é que tem problemas para resolver todos os dias? As crianças humildes das comunidades carentes. Tudo isso é o meu sujeito. Agora diz para mim, quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo, sem preposição. Se o núcleo aqui é a palavra crianças e crianças está no plural, como é que tem que ficar o verbo? No plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual a um verbo no singular. E aí, para marcar a pluralização, eu utilizo o acento circunflexo, que é um acento diferencial, ou seja, mostra a diferença do verbo no singular para o verbo no plural. Tranquilo ou não tranquilo? Foi só a título de curiosidade mesmo. Então, voltando aqui, vocês repararam que as estruturas não devem ter vírgulas, porque é o seguinte, o fato de as lojas de calçados femininos não terem sapatos, o que é que não tem sapatos? Ó, o fato de as lojas de calçados femininos não terem sapatos com a numeração superior a 39 é uma afronta às mulheres com pés grandes e aquelas que os têm largos. Então, venha comigo. É uma afronta às mulheres com pés grandes e aquelas que não têm largos, o quê? O fato de as lojas de calçados femininos não terem sapatos com numeração superior a 39. Então, independentemente de eu colocar numa ordem direta, de eu colocar numa ordem indireta, não tem para onde fugir. Eu colocando uma vírgula ali, eu separo o sujeito do verbo ou o verbo do complemento exigido por ele. Aqui, ó, o que pode ser um grande perigo para a frágil saúde humana? Comer bananas extremamente maduras. Então, não posso colocar comer bananas extremamente maduras, vírgula. Pode ser um grande perigo para a frágil saúde humana. Então, aqui a gente já matou que é assim. Agora, galera, a gente vai cair para dentro da observação 3, que é a com a vírgula e o E. Só que aqui é o seguinte, para a gente poder fazer isso com toda a calma e tranquilidade, a gente vai ter que olhar com mais calma. Então, eu vou finalizar esse segundo bloco, e aí vocês viram que eu enfatizei alguns aspectos, porque é importante enfatizar mesmo. Não adianta, se eu mostrar só uma vez e você olha para aquilo dali apenas uma vez e depois já vai para a questão, é óbvio que vai ficar um pouco deficiente. Então a gente repete, a gente reproduz, a gente vai e volta, é um processo didático, quando o assunto é um pouco mais difícil. Então, foi. Então vou parar aqui agora, próximo bloco a gente continua, ok? Então vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. Nós da Lá Concursos, nós liberamos 20 aulas inteiras, completaças aí, demonstrativas para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial para que você que gostou dessa aula, que você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, que acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, ponto a ponto do digital, para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$20 e você terá direito a 75 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos e pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviço. Bacana? Então, espero vocês na Lá Concurso. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.